Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos, é uma alegria para mim poder estar nesse santuário mais uma vez, para juntos louvarmos e bendizermos ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. De coração estou muito feliz em poder estar convosco aqui, pois é uma oportunidade que o Senhor nos deu, o Senhor nos concede de aqui estar. Veja você de que nós não tínhamos até bem pouquinhos dias atrás, a minha agenda não era para estar aqui. Todavia, Deus que é Deus e sempre foi, Ele tem todos os propósitos, e é melhor a gente andar na direção dEle e não na direção do homem, né? E louvamos a Deus pela vida do pastor Evaldo, sua esposa irmã Débora, as suas filhas. Louvo o Senhor por isso. Pastor, o que aconteceu que o senhor não pôde cumprir? Me convidaram a pregar aqui na região de Boston, a uma igreja que está especificamente na cidade de Malden, e no ano passado, no mês de outubro, me convidaram a pregar. E quando foi, há mais ou menos uns 15, 20 dias atrás, pastor, a mulher do pastor, a esposa do pastor, me ligou dizendo: pastor, não vai dar, sabe como é que é? Está difícil, está complicado. Eu disse: irmã, mas eu tenho compromisso aí com a senhora. Eu já comprei até a passagem para poder ir aí. E ela: mas não vai dar, desculpa, não vou poder fazer nada, me perdoa. E eu disse: tá bom. E fiquei sentimentalizado. E na internet mesmo fiz o contato com o pastor Evaldo. E aí acertamos para estarmos aqui. E foi bênção, e é bênção, e eu louvo ao Senhor por isso. Amém, meus irmãos? Eu louvo a Deus de coração, porque é melhor andar no caminho de Deus e na hora de Deus. Há muito eu gostaria de estar com vocês. Eu sempre comentei desta igreja com o Ricardo, com o presbítero Ricardo, também com o Anderson. E para mim é uma alegria muito grande estar com vocês aqui. E deu certo, e foi a hora de Deus para este tempo. Obrigado, pastor, de coração. É um carinho ter a sua amizade. Eu me constituo já seu amigo, viu? Coração. E da sua família também. Perdoa as brincadeiras, desculpa as bagunças, e o que é bom fica, o que é ruim deixa que eu leve embora, em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvo a Deus pela vida do Anderson, parabenizo, irmão Vilma, Anderson, pelo babyzinho maravilhoso. Os irmãos, eu sou muito ruim de guardar o nome, mas eu sou um bom fisionomista, eu lembro das pessoas. E o irmão Nélio, que me deu o cartão ontem, o irmão Arthur, que conversamos, esse mineiro abençoado aí, o irmão Fábio, o povo abençoado. Louvo o Senhor por isso. A irmã Jennifer, que cantou, Deus abençoe, viu? Meus irmãos, nós temos uma palavra aos vossos corações hoje, que é uma palavra, no mínimo, engraçada. Pastor, o senhor prega engraçado? Não, eu prego Bíblia e quero compartilhar com você essa palavra hoje. Todavia, antes de eu chamar aqui o texto, ou melhor, vamos ler o texto e eu vou dizer o que nós falaremos do coração de Deus aos vossos corações. Primeira carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos na cidade de Coríntios. Primeira carta do apóstolo, escrevendo aos irmãos na cidade de Coríntios. Aos Coríntios. Não é aos Coríntias, né, irmãos? É aos Coríntios. Carta aos Coríntios. Dizem que até na Bíblia o Coríntios perde, né? Coríntios 1, versículo 2. Capítulo de número 16. Carta de Paulo, escrevendo aos irmãos que estão na cidade de Corinto. Capítulo 16, versículo de número 19. Glória ao Senhor. Capítulo 16, versículo de número 19 da primeira carta. Esteja, pois, em pé, em reverência sacrossanta à palavra de Deus nesta noite. Diz-nos assim a Bíblia Sagrada. Todos já têm? Diz assim a Bíblia: as igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Eu gostaria de iniciar nesta noite sugerindo a você, inteligente, crente, abençoado, que veio aqui neste santuário hoje, sugerindo a você dois temas. Como pastor, já ouvi mensagens
E eu sei que o pregador sempre dá um tema para a mensagem. Pois é, eu vou sugerir 2 temas para vocês hoje. Porque se você gostar de um, fique com ele. Gostou de outro, fique com o outro. Mas, de forma alguma, se sinta constrangido em não gostar de nenhum deles. Tá bom? O primeiro tema que eu quero sugerir para você é a 8ª igreja. A 8ª igreja. É, diferente? Gostei, pastor. Mas e qual é o outro? Posso saber? Vamos lá. O segundo tema que eu quero sugerir para você, se você gostar, fique com ele. Não gostou, fique com a 8ª igreja. É a igreja na casa da águia velha. Amém? Amém. A igreja na casa da... Pastor, nunca ouvi isso. Pois é, vai ouvir hoje. Bíblia é o seu coração. Tá bom? Tá bom. Gostou do primeiro, fique com o primeiro. Gostou do segundo, fique com o segundo. Tá? Amém? Vamos lá. O que tem Deus para nós aí, pastor? Paulo apóstolo, ele escreve cartas. Assim como você aprendeu lá na escola no Brasil, as cartas são escritas naturalmente tendo pelo menos 3 premissas. Qual é a primeira? Começo. A segunda, meio. E a terceira, você já sabe, fim. Ninguém vai escrever uma carta começando do final. Não. A gente começa trazendo as saudações, trazendo os recados, trazendo os abraços. No meio, a gente faz o teor da carta, ou seja, do que eu vou falar, do que eu vou dizer. Eu falo sobre isso. E no final, eu mando também saudação, eu mando também recomendação. Olha, manda um abraço para fulano de tal, manda um abraço para aquele irmãozinho que faz muito tempo que eu não lembro, faz muito tempo que eu não vejo. Isso aí é uma carta. Paulo apóstolo, ele está escrevendo a sua primeira carta. Veja que, teologicamente falando, a primeira carta do apóstolo é a carta de Corinto. A última, pastor, qual é? Não é a igreja. A última carta do apóstolo, quando ele está na antessala da morte, ou seja, nos dias antes de morrer, o apóstolo Paulo escreve ao seu amigo Timóteo. Muito menos às igrejas daquela região em que ele vivia. Não, ele escreve a um amigo. Ele diz, já que eu vou morrer, eu vou escrever a Timóteo. E aí, lá no finalzinho da sua carta de Timóteo, ele diz, olha, eu já combati o bom combate, terminei a carreira e agora estou guardando a fé que consegui. E aí está me reservada a minha coroa de justiça que eu receberei das mãos do Senhor. Então, Paulo escreve a primeira carta a uma igreja e a última carta do seu ministério a um amigo, ao seu amigo Timóteo. Diz-nos a Bíblia Sagrada que nessa primeira carta, Paulo é até um pouco duro, é um pouco enfático. Pastor, Paulo tem costume de escrever? Não, nesse primeiro momento não. É a primeira carta que ele escreve. Então ele não vai, como eu posso dizer, passar pano quente. Ele vai descer o chicote mesmo. E aí eu fico envolvido com Paulo, porque se Paulo fosse nos dias de hoje pastor, ele talvez seria alguém recriminado. Talvez a gente não gostasse do pastor Paulo. Por quê, pastor Jéssica? Porque ele pastoreou as igrejas que ele mandou carta por carta, irmão. Você gostaria, se o pastor Evaldo fosse para o Brasil, falasse, ó, vocês ficam aí que eu vou pastorear vocês por carta? Eu não gostaria, não. Assim como você também não gostaria. A gente gosta da presença do pastor, né? A gente ama a presença do pastor. Quando o pastor não está na igreja, parece que fica alguma coisa faltando. A gente fica olhando, meu Deus, está faltando o pastor. Paulo pastoreou essas igrejas todas por carta. E quando ele mandou a primeira carta à igreja de Corinto, meu irmão, ele mandou num tom alto. Ou seja, eu não vou cobrir nada, eu não vou passar panos quentes e nada. Eu vou mandar e vou sentar o cajado mesmo, para o povo despertar. Porque eu vou tratar esse povo muito com cartas, nos diz a Bíblia. Então Paulo envia essa carta. E quando a carta é falada, é lida, é dita, no capítulo 16, no versículo 19, a gente encontra aí uma coisa interessante. O que é, pastor? Veja o versículo que eu li. As igrejas da Ásia vos salvem, que Paulo manda as recomendações. No caput deste assunto, versículo 4,5, porque o versículo 5 é outro versículo, então o versículo 4,5 que eu acabei de criar aqui agora, ele está dizendo o seguinte para a gente: os projetos de Paulo e as diversas recomendações e saudações. Pastor, não entendi nada. Pois é, entre o versículo 4 e o versículo 5, tem um dizer aí. Todas as Bíblias têm. Esse dizerzinho chama-se caput. Chama-se o assunto do que vai ser tratado. Isso é Bíblia, pastor? Não. Isso aí é a editora que colocou para a gente saber onde está. Para a gente saber do que se trata.
E aí está dizendo, ele vai falar sobre os projetos e vai dizer sobre as recomendações e saudações. Você pega o versículo de número 5 até o versículo 19, ele saúda um, manda um abraço para outro, fala um aperto de mão para outro, manda uma saudação para outro, e quando chega no versículo 19 ele diz, olha, eu quero dizer para a igreja de Corinto, ou seja, a igreja que eu estou mandando a carta, as igrejas da Ásia mandam a vocês saudações. As igrejas da Ásia vos saúdam. E aí, pastor, o que é que tem aí? Ora, aqui tem uma coisa maravilhosa que o pastor pode pregar aqui durante 6 meses. Pastor, como assim? Pois é, quem se lembra das igrejas da Ásia aí? Quantas igrejas eu tenho na Ásia? Alguém sabe me dizer? Não. As igrejas da Ásia, aquelas que estão no Apocalipse. Lembra delas ou não? Começa no capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 7, capítulo 2, versículo 14, capítulo 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 6, capítulo 3, versículo 9. Fala sobre 7 igrejas que estão na Ásia. Alguém se lembra dessas igrejas ou não? Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. O que mais? Alguém sabe? Aí no capítulo 2 de Apocalipse, são 7 igrejas. 7 igrejas que estão na Ásia. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna. Lembra disso ou não? 7 igrejas. Amém, meus irmãos? Estão comigo até aqui? Pois é, então tá aí. A essas igrejas, quando Paulo passou lá, visitou os irmãos de Éfeso, visitou o irmão de Tiatira. Os irmãos lá de Tiatira falaram, pastor Paulo, é o seguinte, aonde o senhor passar, manda um abraço da gente. Aí Paulo diz, me lembrei do abraço que foi enviado. Vou escrever e vou entregar para a igreja de Corinto. E aí o que ele fez? Ele fala na sua carta, olha, as igrejas da Ásia, 7 vos saúdam. Todas as igrejas que ele passou lá eram igrejas poderosas. Eram igrejas portentosas. O que é isso, portentoso, pastor? Grande, cheio de estrutura. Lá tinha todo o equipamento de som. Na época não tinha, mas para você entender, tinha toda a estrutura, instrumento, departamento A, departamento B, departamento C, igrejas com tesouraria, igreja com secretaria, uma estrutura invejável e fora do comum. As igrejas de lá não se esqueceram de mandar recomendação, de mandar saudação. E Paulo, muito inteligente, diz assim, então tá bom, então eu vou mandar a recomendação que eles mandaram. Eu não vou mentir. Amém? Amém. Paulo mandou a recomendação. As igrejas da Ásia vos saúdam. E aí eles recebem, a carta está sendo lida, eu acredito que lá no meio, lá tinha um irmãozinho lá, vou chamar ele de Anderson. O irmãozinho de Anderson, que morava lá nas regiões da Ásia, e que há pouco mudou para cá, para Corinto, agora chega e diz, olha, a igreja que eu congregava mandou recomendação. Eu acredito que ele dá um riso lá no meio, ele fica feliz, o povo lembrou da gente, glória ao Senhor, aleluia. Eu acredito também, meus queridos e amados irmãos, que um determinado irmão da igreja de Corinto deva ter dito, eu tenho um parente que mora lá na Ásia, que glória! Ainda bem, eles não esqueceram de nós, mandaram saudações. Amém? Amém. E aí, pastor? E aí que o versículo continua. Se temos 7 igrejas que estão na Ásia, Paulo conclui o versículo falando acerca da 8ª igreja. Amém? Olha lá o que ele diz. Ele diz, do mesmo jeito que saúdam os irmãos que estão na Ásia. Igreja grande, igreja poderosa, igreja cheia de estrutura, igreja portentosa, igreja que tem tudo. Do mesmo jeito que eles mandam recado e abraços, saúdam-vos também. Afetuosamente. Aleluia. A igreja que está na casa de Áquila e Priscila. Glória a Deus. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Já começo a abrir o primeiro leque profético aqui. Paulo coloca no mesmo patamar de igualdade a grande e a pequena. Glória a Deus. Paulo coloca no mesmo nível de igualdade a poderosa que está na Ásia, a grande que está na Ásia, a estruturada igreja que está na Ásia, mas também coloca no mesmo nível, na mesma bandeja, no mesmo prato, no mesmo pé de igualdade, a pequena que está começando na casa de Priscila e Áquila. Glória a Deus. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Não tem para Deus igreja grande ou igreja pequena. Não tem para Deus igreja com 1000 membros e igreja com 10 membros. Não tem para Deus estruturas extraordinárias dizendo, nós temos a presença de Deus, ou estruturas invejáveis, ou melhor, sem inveja. Lá da África, por exemplo, que não tem um som, um microfone sem fio como esse, a gente prega na garganta para
Deus não tem isso. Para Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, comprada e lavada pelo precioso sangue, não importa se tem 10 mil, se tem 1000, se tem 10, se tem 20. Para Deus, o importante é o coração estar diante da presença dele, com um coração sincero, oferecendo a ele um culto de adoração ao nome do Senhor. Você veio aqui esse santuário hoje, não foi para me ver pregar, não foi para ver a estrutura da igreja. Olha que bonito, não é carpete, é carpete de madeira. Olha que bonito, equipamento de som, microfone sem fio, microfone inalâmbrico. Olha, está tudo preparado, que estrutura fantástica. Uma TV de plasma como essa, que estrutura. Eu vou ficar aqui. Não, meu irmão, você tem que vir e sentir a graça do Deus Todo-Poderoso. Paulo põe no mesmo nível as da Ásia, as poderosas, as grandes, as estruturadas, no mesmo nível da pequena igreja na casa de Priscila e Áquila. Amém. Entendeu isso? Num versículo só. Isso aqui você pode guardar, anotar, escrever e depois pregar. Em um versículo só nós encontramos 9 igrejas. Amém. Pastor, 9, o senhor não acabou de falar a oitava? Eu vou falar sobre a oitava, mas nesse versículo nós encontramos 9 igrejas. 7 que estão na Ásia. 8 aqui está na casa de Priscila e Áquila. E a 9ª, pastor? A 9ª é a igreja para a qual Paulo está falando, a igreja de Corinto. Por quê, pastor? Porque a igreja de Corinto tem uma necessidade de ouvir. Aleluia. A igreja de Corinto está passando por uma fase extraordinariamente difícil e dura, que Paulo começa a escrever a carta e tem que bater nos irmãos para que eles entendam um detalhe que eu já vou comentar com você. Qual é, pastor? Veja aqui, a 8ª igreja, a igreja na casa de Priscila e Áquila, ou também a igreja na casa da Águia Velha. Pastor, não entendi. Vamos lá, vou fazer você explicar. O nome original de Áquila é águia. E o nome original de Priscila é velhinha. Sabia disso ou não? Pois é. O nome Débora significa, eu disse para ela ontem, significa abelha. Todo nome tem um significado. O meu significa formação. Eu não sei o seu, mas todo nome tem um significado. Pode buscar, eu não sei qual que é o seu nome. Ou alguém aqui sabe sobre o significado do seu próprio nome? Alguém sabe? O senhor sabe, Arthur, o significado do seu nome? Sabe? Qual é? Generoso. Generoso está aí, ó. Coração bondoso, generoso. Certo? Paulo, menor, pequeno. Menor, Paulo, pequeno. Certo? Glória a Deus, humildade. Pode ver que o irmão é um homem humilde. Então todo nome tem um significado. Agora, olha que coisa interessante, meu irmão. A 8ª igreja aqui é a igreja na casa da Águia Velha. Aleluia. Então toda vez que você lê na Bíblia a partir de hoje, Priscila e Áquila, você vai lembrar, Águia Velha. Põe o seu nome da sua filha de Priscila. Procure o significado, velhinha. É engraçado, mas é. O significado é velhinha, é velha. Então, na casa da Águia Velha tem uma igreja. E essa igreja é tão boa, tal qual, maior e melhor do que a igreja que está na Ásia. Olha que coisa interessante. Eu e você jamais, como seres humanos que somos, compararíamos igrejas grandes, igrejas poderosas, igrejas estruturadas com uma igreja que é pequena e começando ainda, glória ao Senhor. Mas Paulo faz esse patamar. Paulo diz, não tem grande, não tem pequeno. Para mim, Deus o Todo-Poderoso, o que importa é serviço, é adoração, é louvor, é teu sentimento colocado na presença do eterno Deus de Israel. Compreendeu isso? Então temos aí a 8ª igreja e temos aí a igreja da Águia Velha. Entendeu? Compreendeu? Amém. Pronto, vamos lá. Pastor, eu compreendi, gostei, mas tudo bem. O que tem na igreja da Águia Velha, pastor Gésio? O que tem? A primeira palavra que me chama a atenção no versículo não é as igrejas da Águia vos saúdam. Não. E também não é saúdam-vos. Não. A palavra que me chama a atenção nesse versículo, que me toca, e que é a necessidade da igreja dos dias atuais, que na igreja da Águia Velha tinha de sobra, é a palavra afetuosidade. Veja que as igrejas, irmã Débora, lá da Ásia, não falam essa palavra. As igrejas lá da Ásia dizem assim, ó, manda um abraço para onde o senhor passar. Já a igreja na casa da Águia Velha
diz assim: Paulo, manda um abraço no lugar que o senhor chegar. Ou seja, mandar uma saudação é uma coisa, agora mandar afetuosidade. O que é afeto, irmão? Afeto é carinho, afeto é toque, afeto é abraço, afeto é uma palavra de incentivo, afeto é comunhão, é muito mais do que tudo, é comunhão, é unidade, é sentir o mesmo que você, é você sentir o mesmo que eu. Estamos afetuosos no Senhor Deus. A igreja da Ásia, por ser grande e poderosa, não era tão afetuosa quanto a pequena igreja. O que eu quero dizer aqui? Eu venho distinguir vocês, BCC aqui em Hyannis e em North Dartmouth, eu venho distinguir vocês. Como assim, pastor? As grandes não têm afeto, agora vocês devem ter afeto do Senhor Jesus, vocês devem ter carinho. Quando alguém chegar aqui para uma visita, abraça, não fica com vergonha, abraça, pega o telefone, convida para vir de novo, faz uma visita, mantenha um vínculo de comunhão. Por quê? Porque nas pequenas tem afetuosidade, glória a Deus. Veja que na igreja de Ásia não tem essa palavra, que me tocou essa palavra, afetuosidade. Agora na pequena tem o quê? Afetuosidade. E afetuosidade nada mais é do que comunhão. E comunhão é o assunto que eu estou dizendo para você que Paulo precisava tratar com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja difícil. Eu não sei se o pastor Evaldo gostaria de ser pastor lá, mas eu não gostaria de ser pastor lá. Por quê? Paulo vê na igreja de Corinto um problemão. Primeiro, na igreja de Corinto tem murmurador. Isso aí quase todas as igrejas têm, mas Paulo é fantástico quando ele fala sobre isso, porque ele diz assim: olha, eu vou dizer para vocês que tem, e vou dizer que o nome dos murmuradores. Ô pastor, Paulo fala isso, fala, e eu vou tratar com você agora. Abra aí a sua Bíblia, capítulo 1 do primeiro carta de Corinto, vai. Nós estamos no capítulo 16, volta aí. Primeiro, o capítulo 1. Glória a Deus. Capítulo 1. Versículo de número 10. O problema da igreja de Corinto é tão crônico, que lá no capítulo 11, depois você vê na sua casa, mas você vai lembrar desse texto. A Bíblia Sagrada nos diz que Paulo teve que falar à igreja: olha, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Sabe por que Paulo diz isso? Porque chegavam os gaiatos, chegavam os primeiros, e comia tudo pão, bebia tudo vinho. Quando chegavam os outros, não tinha mais pão. Ou seja, uma briga formada dentro da igreja. Um problema de falta de comunhão. Capítulo 1, versículo 10. Vê comigo, vamos ler para e passo aí. Diz assim: rogo-vos. Veja que a palavra de Paulo, ele começa com muita força. O primeiro assunto dele, rogo-vos. Rogar não é pedir. Rogar não é clamar. Rogar é usar a expressão que Jesus usou quando ele diz: eu rogarei ao Pai que envia o Espírito Santo Consolador. Rogar não é pedir, rogar não é clamar, rogar é entrar dentro de Deus e tirar de Deus o seu mais santo sentimento. Paulo, quando diz rogo-vos, ele está colocando o coração, dizendo: ei, por favor, eu rogo-vos, porém, irmãos meus, eu não rogo pelo meu nome, mas eu rogo pelo nome de Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Por que Paulo fala isso? Porque à direita tinha irmão que falava e à esquerda tinha irmão que não respondia ou não comunicava. A irmão que tinha à esquerda não falava com o irmão à direita, não falavam a mesma coisa, não diziam e não professavam o mesmo valor, nem tampouco a mesma unção, nem tampouco a mesma autoridade. Então Paulo diz: eu peço-vos, eu rogo-vos que vocês digam a mesma coisa. E olha que mais forte ele diz: e não haja entre vós, não exista entre vós dissensões. O que é dissensão, irmão? Dissensão é luta. Dissensão é briga, dissensão é peleja, dissensão é um que não fala com o outro, é outro que não fala com o outro, é uma briga, uma rinzinza dentro da igreja. Eu não gosto daquele irmão, por isso quando ele vem daqui, eu vou por aqui. Eu não gosto daquela irmã, por isso quando ela vem de lá, eu passo por largo para não cumprimentá-la. Isso aí é dissensão. Paulo diz: não exista entre vós dissensão, antes, ao contrário disso, sejais unidos em um mesmo parecer, em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Ou seja, o que você sente eu tenho que sentir, o que você está sentindo eu devo sentir, o que eu sinto você tem que sentir. Então Paulo briga nesse sentido. Paulo está dizendo assim: por favor, vocês venham e sejam unidos em um só sentimento por Cristo Jesus o Senhor. Amém. E olha que interessante, versículo de número 11.
Olha que ele fala sobre os murmuradores. Porque a respeito de vós, igreja de Corinto, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, ou Cloé, como você queira, que há entre vós contendas. Veja que os murmuradores são os da família de Cloé. Toda igreja tem. Agora, um detalhe, esses murmuradores foram tentar pegar o pastor da igreja. Chegaram no pastor da igreja e disseram: ó, pastor, é o seguinte, a gente vai falar para o senhor que tem briga no meio da igreja, tem confusão no meio da igreja. E eles começaram a falar para o pastor Paulo. E pensaram, o pastor Paulo vai nos defender. Ele não vai falar nosso nome. Só que Paulo pode até ter na igreja dele murmurador, mas ele não é. Por quê, pastor? Porque quem fala o nome não murmura. Eu aprendi isso, eu tenho que falar. Eu falo até quando eu estou com alguns amigos, eu digo: irmão, quem foi? Me diga o nome. Porque se me disseram, falaram para mim. Não, isso aí é murmuração. Agora diga o nome. Foi fulano. Pronto, não é murmuração. Entendeu isso? Paulo foi sério. Ele diz assim: a igreja pode ter lá uma famíliazinha que é murmurador. Só que quando eles me falar, eu vou falar de púlpito o nome deles. Entendeu isso? Eu acredito que depois desse versículo, a família de Cloé estava reunidinha, conversando alguma coisa. Quando alguém chegava, eles falaram: para, fica quieto, porque esse é um murmurador. Compreendeu isso? Entendeu ou não? Essa causa de murmuração fala uma coisa, isso aí é o quê? Falta de unidade, falta de comunhão. E por que acontece isso, pastor Géser? Porque aqui, vamos estudar, vamos lá. Quero dizer para vocês, versículo 12 eu estou. Quero dizer para vocês com isso que cada um de vós diz. Olha aí, a igreja de Corinto, cada um de vocês diz: eu sou de Paulo. E outro diz: eu sou de Apolo. E outro diz: eu sou de Cefas ou Pedro. E outro diz: eu sou de Cristo. Então Paulo vê dentro da igreja a família dos murmuradores, a família de Cloé, a família ou o grupinho do pastor, o grupinho de Apolo, que é o pregador, o grupinho do velho, Pedro, Cefas, e o grupinho de Cristo. Imagina uma igreja com 4 grupos. Eu acredito que o pastor Paulo comia miúdo com esses crentes. Sim ou não, meus irmãos? 4 grupos dentro de uma igreja. O grupo de Paulo, o que falava? Quando chegava, perguntava ali pro irmãozinho ali: irmão, quem prega hoje? Hoje é o pastor Paulo. Hoje é você. Hoje é. Oh, meu Deus do céu. E por que o grupo de Paulo gostava de Paulo? Por quê? Me responde para mim, por favor, se você sabe. O grupo de Paulo gostava de Paulo porque Paulo pregava com sabedoria. Paulo, quando falava, ele dizia assim: eu fui criado aos pés de Gamaliel, eu aprendi acerca dos movimentos, eu aprendi acerca das seitas, eu sei, eu fui instruído, eu conheço, olha, isso acontece por isso acontece por aquilo. Tão verdade é que depois do versículo de número 13, Paulo se pede desculpas. Ele diz: meus irmãos, na verdade, eu não quero ensinar para vocês sabedoria humana, eu quero ensinar demonstração de espírito e poder. Compreende isso ou não? Mas o grupo de Paulo amava. Quem vai pregar? Paulo. Hoje eu vou voar. Hoje eu vou aprender. Nossa, eu vou preparar aqui o meu iPad para marcar, para depois postar no Facebook. Vai ser uma bênção. Grupo do pastor Paulo. E o grupo outro, o grupo de Apolo, pastor? O grupo de Apolo gostava de palavra de edificação. Porque Apolo é pregador, não é pastor. E há uma diferença gigante. Pastor apacenta, pregador prega com uma unção, com uma autoridade. Você fala: meu Deus, eu ficava aí a noite inteira ouvindo o cara falar. O cara manda bem. Veja que o Apolo, ele não prega sabedoria, ele prega edificação e justiça. Ele traz uma palavra, correlata a Bíblia, você entende, você fica: meu Deus, o que é isso? Esse é o grupo do pregador, o grupo do Apolo. E o outro grupo ama o velho. Quem é o velho da igreja? É o pastor Pedro, que é um pastor auxiliar a Paulo. E ele, quando ele pega o microfone, segundo o meu pensamento e segundo os meus estudos, quando ele prega o microfone, pastora Débora, ele só prega santidade. Por quê? Porque Pedro dependeu de santidade, irmãos. Você pode imaginar alguém que nega o Senhor Jesus e o galo canta no terreiro? Você pode imaginar alguém que, quando vê o Senhor Jesus sentado às margens do grande mar, fazendo um pedaço de peixe com um pouquinho de pão, passando mel por cima e comendo, e dizendo: vinde jantar. E quando Jesus diz: vinde jantar, ele pula na água nu, de vergonha, porque tinha acabado de trair Jesus. Você compreende? Um velho que tudo para ele é: salvai-vos dessa geração perversa. Anda na linha.
Sabe aqueles crentes que tem na igreja, que quando a palavra vem como um cajado, como uma marreta, ele diz, ô glória, fala mesmo Deus, é isso Jeová. Esse aí é um grupinho de Pedro, que gosta de santidade. Ah, pastor, mas tem que ter santidade. É lógico que tem que ter santidade, mas deve haver um equilíbrio. Você não pode querer só santidade, meu irmão. Você não pode só querer, ah, pastor, se não for assim, não dá. Dá. Compreende isso? Grupinho do pastor Pedro ama santidade. Quando o pastor Pedro fala, eu vou pregar hoje, eles ficam lá, hoje vai comer o cajado. Hoje desce o rolo, Jesus, manda a marreta mesmo. Grupo de Pedro. E o outro grupo? O último grupo é o grupo de Cristo. E quem é o grupo de Cristo? Eles são perigosos. Eles são perigosos porque, pastor, o grupo de Cristo não aceita sujeição humana. Não estão debaixo de Paulo, não estão debaixo de Apolo, não estão debaixo de Pedro. Eles estão debaixo só de Cristo. Ou seja, não há ninguém entre eu e Cristo. Ou seja, eu tenho acesso direto. Então, se eu tenho acesso direto, posso pecar, posso errar, e depois me acerto com Cristo. E Cristo é graça, Ele me perdoa, e está tudo certo. E eu vou falar uma coisa para você, está cheio na América desse grupo de Cristo. Onde você participa, irmão? Não, eu estou vendo aí, eu estou indo ali, estou indo aqui, estou bebendo água em tudo que é fonte. Está encustipado. Está encustipado, bebe água na A, bebe água na C, bebe água na B, o alfabeto inteiro, meu irmão. E não é sujeito a uma autoridade espiritual. E se Deus nos colocou pastores, foi para a gente respeitar a autoridade espiritual. Receba isso como palavra de Deus ao teu coração, rapaz. Não tem aqui, não vai ter em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós somos co-herdeiros em Cristo, glória ao Senhor. Então Paulo está falando, escrevendo uma carta para a igreja de Corinto que tem um problema de falta de comunhão. 4 grupos lá dentro. Então Paulo diz, eu preciso ajeitar eles. Paulo fala o problema deles, e lá no versículo de número 31 ele dá a resposta. Ele fala o seguinte, ó, já que vocês são grupo disso, grupo daquilo, vamos resolver essa situação aqui agora. Versículo de número 30. Mas vós, na verdade, que dizeis ser de Paulo, de Apolo, de Pedro e de Cristo? Vós, na verdade, não sois nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro e nem de Cristo. Vós sois dele. Dele quem? O Espírito Santo. Em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus. Ponto. Sabedoria. Aleluia. Justiça. Santidade e também redenção. Glória ao nome do Senhor. O que você quer dizer com isso, pastor? Um grupo que gostava de Paulo, quando vinha para a igreja, só recebia sabedoria e ia embora cheio de sabedoria. Um grupo que gostava de Apolo, quando vinha para a igreja, só levava justificação. O grupo de Pedro só levava a santificação. Agora, quando Paulo deu esse ensino, quando Paulo falou essa matéria aqui, o que aconteceu? Os irmãos começaram a vir para a igreja, não mais pelo pastor Paulo, pelo pastor Pedro, pelo pastor Apolo e por Cristo. Eles vinham pelo Espírito Santo, em Cristo, em Deus, para receber sabedoria, justiça, santidade e redenção provinda do Todo-Poderoso. Você vem para receber, meu irmão, você não vai levar só uma coisinha só não. Você vai levar o pacote completo nessa noite. Você vai levar tudo de Deus ao teu coração hoje. Abre o teu coração e coma a palavra do Senhor descendo ao teu coração hoje. Aleluia. Ah, pastor, mas é que eu só gosto desse estilo, desse outro eu não gosto. Irmão, você tem que gostar, rapaz. O pacote é completo. Jesus não dá salvação para você dizer assim, ó, isso aqui vai ser bom para você, isso aqui não. Não, tem que aceitar tudo. E aí alguém diz, Jesus, você não pode dizer isso, você não gosta de profecia. Não é que eu não gosto de profecia, eu sinto quando é de Deus, quando não é de Deus, é isso. Aleluia. É espiritual. O Senhor Jesus ensinando sobre isso, sabe o que ele faz? Ele me dá uma aula. Quando ele dá uma aula? Ele me dá uma aula quando ele encontra com uma mulher samaritana, e a mulher samaritana começa a conversar com ele, e ele diz assim, vai lá e chama o teu marido. E ela diz assim, eu não tenho marido. Ele diz, disseste bem, porque já tivesse 5, e o que tem agora não é teu. E aí ela diz, vejo que és profeta. O que é isso, pastor? O pacote da salvação, ele também tem inserido a profecia. Os discípulos no caminho de Emaús, capítulo 24, no Evangelho de Lucas, diz assim a Bíblia Sagrada, Cristo falando, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e abrindo-lhes as escrituras, lhe pregava o que dele se achava, de Moisés até os profetas, ou seja, Cristo profetizou.
Não somente na palavra, mas profetizou também a eles quando chegou na casa. Jesus orou e desapareceu, não mexeu a cadeira, o pão caiu para um lado a outro, uns farelos no meio da mesa. Ou seja, o profeta está entre nós. Amém. Glória a Cristo. Deus. Compreende isso, meu irmão? Aleluia. Então, na igreja da Águia Velha, Paulo diz: olha, eu vou ter que mandar essa palavra afetuosidade. Sabe por quê? Eu vou pôr essa palavra afetuosidade para os irmãos da igreja de Corinto saber que a pequena congregação na casa da Águia Velha tem comunhão, tem afeto. E eu quero que vocês tenham, igreja de Corinto. As igrejas da Ásia talvez não fazem nenhum espelho para vocês, mas a igreja na casa da Águia Velha, essa sim, tem comunhão e afetuosidade de sobra. Ou seja, aprendam com ela. Tenham carinho, tenham afetuosidade, tenham comunhão. Sabe aquela ligação no meio do dia que você está lá cheio de trabalho, o veco ligado, você dizia, essa irmã de novo, quando você atende, ela fala uma palavra ao seu coração que você está precisando ouvir. Sabe aquela coisa de ligar e de fazer aquela mentirinha santa? Irmã, me passa a receita daquele pão de queijo. Mas na verdade ela não quer a receita do pão de queijo. Ela quer dizer uma palavra de ânimo ao teu coração. Ela quer dizer para você: segue, prossegue, vamos em frente. A luta não vai nos matar. Aquilo que não nos mata nos deixa mais forte. Sabe aquela palavra que você está precisando receber no meio do dia? A afetuosidade faz ela vir ao teu coração. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mostre hoje afeto, meu irmão. Mostre hoje afeto com teu amigo, com teu vizinho, com teu companheiro. Mostre. Um dia um pastor contou-nos de que um determinado vizinho não gostava do pastor, e o pastor era vizinho dele. Não gostava, ficou nervoso com o pastor e ficava nervoso todo dia. E aí perguntou à mulher: olha, descubra com a mulher desse pastor que dia é o aniversário dele. E então, descobriram o dia do aniversário do pastor. Ele foi lá atrás, pegou uma roupa, sujou tudo de tinta. Pegou uma botina velha, sujou tudo de tinta. Botou uma camisa toda amarrotada, fez um laço assim, botou lá: presente para o pastor do seu vizinho. E colocou na porta da casa do pastor. Tocou a campainha e correu para a casa dele. O pastor foi lá, abriu, pegou, olhou: meu Deus, sem misericórdia, me guarda. Senhor, olha isso. Ele me dá esse presente, Senhor. Passou o tempo, o pastor disse assim: mulher, pergunta para a mulher dele que dia é o aniversário dele. E aí a mulher dele ajeitou, perguntou, ele anotou. No dia do aniversário ele foi lá numa loja, comprou um paletó, uma gravata, uma camisa, um relógio, pôs um sapato, arrumou tudo, colocou numa caixa, em frente à casa dele, escreveu o bilhete, tocou a campainha e voltou para sua casa. Quando o vizinho pega, abre, vê aquele paletó, aquele sapato, aquilo tudo, e um bilhete escrito assim, no final: presente do pastor, lembrando de que quem tem rosas dá rosas, quem tem espinhos dá espinhos. Sabe o que é isso? Você tem dado espinhos e tem dado rosas. Você está demonstrando afetuosidade naquele jeito. Você está demonstrando afetuosidade no carinho. Aleluia. Sabe como conquistar alguém que pisou na bola, que deslizou, que fracassou? Não é de vou falar o seu pecado para a igreja, vou te botar no jornal, vou anunciar, vou botar no trombone o seu erro. Não! É abraçando com carinho, dizendo: meu filho, você pisou na bola, mas eu estou do teu lado, vou te levantar, você vai te erguer. Eu sei que o Senhor tem esse coração, e continuemos assim, igreja, tendo esse afeto, essa comunhão, no amor do Senhor nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Isso me toca, e eu tenho que dizer isso com você. Isso me toca de tal forma que eu me lembro da igreja na casa da Águia Velha, lá na cidade de Troade. Segundo o meu estudo aqui, foi na casa da Águia Velha, no 3º andar. Diz a Bíblia que Paulo chegou um pouco atrasado para pregar. Segundo a Bíblia, é culto de Santa Ceia. Repito, Santa Ceia. Santa Ceia é o que mesmo? Comunhão, né? Sim ou não? Vamos ter comunhão uns com os outros, de uma comunhão com Cristo. Você já pode imaginar a sua carne tão próxima da carne de Deus, da carne de Jesus, o teu sangue tão próximo do sangue de Jesus. Quando você ingere o corpo e o sangue de Jesus, é isso que acontece. E aí, pastor, lá no dia, na mesa preparada, tudo arrumado, o pastor Paulo chega atrasado.
O irmão Águia entrega o microfone para o pastor Paulo e o pastor Paulo vê que a igreja está cheia. A congregação está lotada aqui, inclusive as janelas estão abarrotadas de gente. E o pastor Paulo começa a pregar uma mensagem espada, comprida e cortante, dura que só, mas cortava. Como Paulo vai pregando, o povo vai recebendo. Paulo então continua o seu sermão, entra à meia-noite, entra 1h da manhã, e segundo a história bíblica, mais ou menos 2 e pouco da manhã, ouve-se um barulho. Quando se ouve um barulho, alguém olha para a janela, e a janela que tinha 3 pessoas, agora só tem 2. E um estatelou-se lá embaixo. O nome dele, pastor? Eutico. Caiu lá embaixo. Caiu, pastor? Caiu. Paulo diz, irmão, segura um pouquinho no poder, vou descer lá. Paulo chega lá, ora por ele, e o menino ressuscita, volta para o culto, e o culto continua. Pastor, o que o senhor quer me dizer com isso? Culto de ceia. Janela com 2 pessoas ou 3. Quando ele começou a dormir, ele não dormiu assim, ó, vou dormir. Não. Ele primeiro deu aquela pescada. Paulo pregando e ele primeiro... Aí ele levanta, eu acredito que foi no banheiro, ó, limpou o rosto, depois voltou, mas o sono foi intenso, que pegou ele de novo, e ele primeira pescada. O primeiro peixe uma piaba, o segundo peixe um dourado, fica um pouco mais. Depois, o que aconteceu? Ele não aguentou, ele caiu. Ele não aguentou, ele caiu. Pastor, isso não é para rir, isso é para chorar. Por quê, pastor? Porque do lado dele tem 2 pessoas que estão dizendo que são irmãos dele e que estão vivendo um momento de comunhão com ele, mas agora deixaram ele cair. O que você quer dizer com isso, pastor? Se a comunhão existisse verdadeiramente naquela congregação por parte desses 2 que estavam do lado, o que aconteceria? A hora que deu a primeira pescada do meu lado, vou já afirmar para você, ninguém vai cair. Do meu lado, eu dou um cutucão e diz, vai lá, rapaz, lava o rosto. Se você estiver do meu lado, você não vai cair. Eu quero que você seja profeta de Deus aqui agora e diga isso. Isso é espiritual para a igreja BCC aqui nesta noite em Caianes. Se você estiver do meu lado, você não cai, meu irmão. Se você estiver do meu lado, eu vou dar um chacolejo de você e você não vai cair, glória ao Senhor. Aleluia. Você tem coragem de... Ou você está derrubando as pessoas da janela? Senhor. Porque tá cheio de gente aí. Para levantar, para dar uma mão, tá difícil. Agora, para estender o braço e empurrar, tá cheio. Sim ou não? Na igreja da Casa da Águia Velha, na igreja da Águia Velha tinha comunhão. Você tem? Pastor, eu gostei. Maravilha. A comunhão é tudo que tem na igreja da Casa da Águia Velha? Não. O que tem mais lá, pastor? Vou falar um negócio que talvez o senhor nunca mais me convida. E esses irmãos nunca mais querem ver minha cara e eu posso até apanhar aí fora. Mas eu tenho que dizer. Na igreja da Águia Velha tem comunhão. E segundo, na igreja da Águia Velha, eu vou falar devagarinho, tem deportação. Tá louco, pastor? Meu sangue de Jesus teve crente aí que teve vontade de fazer o genuflexo da cruz. Você tá doido, pastor? Para fazer parte da Águia Velha, da igreja da Águia Velha, você tem que ser deportado. Pastor, me prova, Atos 18. Atos 18. Ei, irmã Débora, só o pastor Gésio, essas loucuras da Bíblia aí, né? Vai ver para mim, capítulo 18, versículo 1. Eu vou ler do versículo 1, a gente para no versículo 2. Depois disso, partiu Paulo de Atenas para Corinto. E achando em Corinto um certo judeu por nome Áquila, Águia, natural de Ponto, que há pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e ajuntou-se a eles. Deportado com deportado. Pastor, para mim fazer parte da igreja da Águia Velha eu tenho que ser deportado? Oh yes. Deportado para o Brasil, pastor? Não, ser deportado do mundo. Como é que é, pastor? Aleluia, aleluia. O mundo tem que te deportar. Eu falo isso e me arrepia aqui. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós, como crentes, nós temos que ter na nossa consciência e no nosso coração e até mesmo no nosso corpo, que nós não servimos mais para o diabo. Eu não sirvo, eu não me vejo domingo à noite em casa assistindo Fantástico. Eu não me vejo. Eu não consigo me ver domingo à noite na presença do Faustão, ele rindo para mim, eu rindo para ele. Não, não dá. Eu sou deportado do mundo. Eu não sou do mundo. Eu sou deportado do mundo. E o meu passaporte é aberto e o acesso é direto ao céu da glória. Eu sou de lá, eu sou celestial. Aleluia, glória
Quantos são deportados do mundo aqui? Quantos? Quantos são deportados do mundo? O mundo não te quer mais, rapaz. Para você, você não serve mais para o diabo. Essa é a verdade. Quando o diabo pensa em levantar alguma coisa contra você, diz: não, isso aí não me serve, isso é crente. Meu pai pregou em Itu uma vez, né? E quando ele pregou uma mensagem dura lá, e no finalzinho da mensagem dele, nós ouvimos um arrastado de banco, né? Arrastou 3 bancos assim, e o Milton, um rapaz da igreja, o Milton estava iniciando no ministério, iniciando a ser um cooperador. O Milton arrastou 3 bancos, saiu espavorido, nervoso. Nunca mais volta à igreja. Virou as costas e foi embora. E o Milton saiu daquele dia, daquele culto, da terça-feira. Parou no primeiro bar que tinha e disse assim: me bota uma cerveja aí. E o homem, após não pegou, abriu aquela tampa assim no bar do Brasil, pegou a cerveja, quando colocou em cima, disse assim: ei, aqui a gente não vende cerveja para crente. E o Milton tomou aquele susto, saiu correndo, foi pro outro bar, chegou no outro bar e disse assim: por favor, meu senhor, me dá um cigarro aí. O homem: pois não. Quando o homem abriu aquela tampa, disse: que marca o senhor quer? Ele disse: qualquer um aí. Pegou assim um cigarro, colocou em cima do balcão. Quando olhou para ele, puxou o cigarro e falou assim: nós não vendemos cigarro para crente aqui nesse bar, senhor. Aí diz: porque eu estou de gravata. Arrancou a gravata, jogou fora, abriu a camisa mais ou menos até aqui e desceu até a zona de baixo meretrício da cidade. Uma zona podre da cidade. Quando chegou na zona podre da cidade, ele disse para nós que chegou diante de uma mulher e disse: moça, quanto é o programa? Quanto é para ficar à noite com você? Ela disse: eu não faço programa com crente. Volta para tua igreja, te conserta com Jeová. Deus não te quer nessa vida, Milton. Era mais ou menos umas 10h30 da noite, e eu estava mais o meu pai colocando o cadeado no portão da igreja de Itu, e escutamos: pastor, 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 e subi na rua da igreja cansado, suado, o Milton: pastor, me perdoa, tem misericórdia. Se jogou na frente da igreja, meu pai orou por ele, disse: Milton, o que aconteceu? Pastor, eu não sirvo para ser desviado, pastor, eu vou até o final com Cristo, com Jesus, eu não sirvo para ser do mundo, eu sou deportado. Aleluia! Quantos deportados eu tenho aqui nessa noite? Quantos deportados eu tenho? Se você é deportado, se ambiente com o céu nessa hora. Opte por adorar ao Senhor. Solte a sua voz, exalta o nome do Eterno. Glorifica o nome do Senhor. O céu é lugar de adoração. O céu é lugar de aleluia. Seja hoje deportado do mundo. Não dá para ser do diabo mais. Não dá para ser do mundo mais. Não dá. Aleluia! Grande o nome do Senhor, aleluia! Eu estou pregando lá no Amapá, lá no arquipélago de Baili, que é as margens do rio Madeira. E o Eliseu, um batorezinho pequeno assim, veio até mim e contou o testemunho para mim. Pastor, eu era do mundo, eu era da noite, eu tocava, eu me embriagava, todo mundo aqui me conhece, mas eu aceitei Jesus, eu sou louco por Jesus. Eu disse: amém, Eliseu, que coisa boa. Eu disse: pastor, eu sou coordenador da juventude. Eu disse: amém, Eliseu, bota para quebrar, faz umas cruzadas, umas campanhas, pega essa juventude e bota para arrebentar. Ele disse: pastor, o que é que eu preciso para fazer isso? Eu falei: para você aproveitar que eu tô aqui, marca lá na beira do rio, nós vamos fazer um ar livre lá. Mete um tabladozinho lá e nós vamos fazer um ar livre lá, tá bom, Eliseu? Eu disse: pastor, é para já. Foi lá no dono do igarapézão que tem lá. O homem deu umas madeiras para ele, colocou umas madeiras, fez um palanquezinho, mais ou menos uns 40 centímetros do chão. E eu marquei o culto com ele, fomos para lá, a igreja foi para lá. E aí ele tá limpando, ligando caixa de som, na frente tinha um bar. E no bar as pessoas conheciam o Eliseu e começavam a dizer: Eliseu é crente, Eliseu agora é de Jesus, olha lá o Eliseu. Olha o Eliseu lá, e tirando o sarro dele: ô Jesus, me cobre com teu sangue, Senhor, tem misericórdia de mim. Meu Deus, me ajuda. Eu sei, meus irmãos. E começou o culto e o rio começou a subir. E eu lá falei: Jesus, tem misericórdia, Jesus. Negócio aqui. E eu já estava em cima do palanque, falei: pelo menos 40 centímetros de diferença dos irmãos eu tenho, né? Aqui eu subo em cima de uma cadeira dessa e deixo o negócio acontecer. E o rio vai subindo. E começa a passar e chega no pé dos irmãos. E vai chegando no pé dos irmãos e aquilo vai aumentando e os irmãos lá não arredaram o pé. Estou falando do arquipélago de Bailique, meu irmão. E aí o Eliseu foi ficando nervoso.
Já colocou as caixas de som em cima das cadeiras. E eu, meu Deus, tem misericórdia, eu vou pregar com esse povo aqui no meio do rio, no meio da água. E aquela água começou a subir. E a água foi subindo, a água passou por cima um pouquinho. Eu acredito que alguma coisinha por cima do tablado. O Eliseu arrumou um rodo e começou a empurrar aquela água com aquele rodo. Empurrando a água com aquele rodo, eu pregando aqui, ouvindo o Eliseu cantar. E ele cantava mais ou menos assim: mundo, pra você não volto mais. Eu pregando aqui, deixando a minha alma todo suado, debaixo daquela água. Os irmãos não saíram dali, eu pregando e ouvindo o cantarolado do Eliseu: mundo, pra você não volto mais. Aleluia. A minha alma jubilava dentro de mim. Eu escutava as pessoas dizendo: Eliseu é crente, olha o Eliseu passando vergonha. E o Eliseu tá lá: mundo, em você eu não achei a paz. Mundo, só Jesus me satisfaz. Irmão, você não é do mundo, meu irmão. Você é de Deus, você é do céu, você é da glória. Você é deportado do mundo. Solte a sua voz nessa noite. Onde estão os pentecostais aqui? Onde estão os pentecostais aqui? Solte a sua voz agora. Solte a sua voz agora. Solte a sua voz agora. Adora o nome do Senhor. Exalta Ele. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te envolver. O mundo não é o teu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Receba renovo de Deus aí agora, meu irmão. Receba renovo do céu aí agora. Receba overdose de Deus no teu coração e na tua alma. Sinta a dose do Espírito Santo tocando o teu coração. Glória a Deus. Eu não sirvo mais para o mundo. Não dá. Eu sou do céu. Amém. Na igreja da Águia Velha só tem deportado. E aí eu faço uma brincadeira com você. Tem coragem de colocar lá no seu Facebook: acabei de ser deportado. Pastor, tá louco? Vai ter gente que vai lá no Brasil, amanhã de manhã estão lá na rodoviária, no aeroporto me esperando, pastor. Tem coragem de colocar lá. Vou dizer profeticamente: vai ser o mais like que deu. Vai ser o que mais deu like e mais comentário. Vai aparecer um monte de inimigo dizendo: verdade? Quando? O que aconteceu? Tenho certeza. Aí lá no final, quando tiver muito comentário, você vai dizer: fui deportado do mundo. Não sou mais do mundo, sou do céu. Está entendendo essa palavra? Você está entendendo essa palavra? Manda 2 glória a Deus gostoso. Deus está nesse santuário e a palavra está fluindo ao teu coração. Quer fazer parte da igreja da Águia Velha? Quem quer fazer parte da igreja da Águia Velha aí? Hã? Quem quer? Então diga forte: eu sou deportado. Eu boto hoje a minha inscrição nessa igreja. Eu faço um pacto para ir para lá. Eu vou ser deportado. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Eu tô vendo que a senhora está rindo. Estou pregando Bíblia, irmão. Palavra. Vamos lá, o que mais tem na igreja da Águia Velha? Primeiro, comunhão. Segundo, deportação. Terceiro, e aqui começa a pegar, e esses crentes, criança aí, tá me ficar mais crente aqui. Deportação, comunhão. Terceiro, a igreja da Águia Velha tem que ter propósito. Não dá para pertencer à igreja da Águia Velha sem ter propósito. A igreja da Águia Velha tem que ter propósito. Pastor, me prova. Capítulo 18, a gente está nele, de Atos. Versículo de número 18. E olha que propósito extraordinário, eu acredito que você vai brigar comigo também. Olha aí, versículo 18, capítulo 18, versículo 18. E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou dali para a Síria. E com ele, olha a Águia Velha, Priscila e Áquila. Tendo eles rapado a cabeça em Cencreia, porque tinham voto. O que é isso, pastor? Olha aí. Porque tinham voto. Voto é propósito. Agora não é um propósito de coração. Eu fiz um voto com Deus e ninguém pode saber. Não. É um propósito que eles têm, que todo mundo tem que saber. Como o pastor é? Para mostrar que eles têm voto, eles rapam a cabeça. Ah, entendi, pastor. O senhor vai querer que a partir de hoje eu rape a cabeça? Não. Eu quero dizer que o teu coração precisa estar desmunido, ou seja, sem nada.
Seu coração tem que demonstrar o teu voto diante de Deus. O mundo aí fora diz assim, aqueles crentes hoje não estão mais fazendo a diferença de ontem. Antigamente os crentes faziam diferença no temor. E eu não estou falando aqui de roupa, não. Não estou falando de cabelo comprido, saia. Não, estou falando aqui de santidade ao Senhor, nos tratos. Nos tratos muito mais do que na roupagem. Antigamente alguém dizia, é crente? Pode vender fiado, porque crente é paga. Crente compra e paga. Hoje, crente não penda por nada fiado, só no cacau, só no cash. É ou não é, meus irmãos? Porque o que tem de pilantra aí dizendo que é crente, dizendo que é pastor, dizendo que é homem de Deus. Ei, desculpa a minha verdade aqui nessa noite, meu irmão. Homem de Deus é homem de Deus. Homem de Deus compra e paga. Homem de Deus não tem nome sujo. Homem de Deus tem temor, tem vida, tem santidade, tem oração, tem caráter, tem brilho, tem família. E não é duas famílias não, rapaz. Homem de Deus tem voto. E todo mundo vê, diz a Bíblia Sagrada, que a mulher, lá na região de Sunem, olha para baixo da janela e diz, meu marido, vem cá, vem cá, meu marido. O que foi? Tá vendo a vida dos outros aí? Tá vendo a vida da vizinha? Não. Olha lá o moço, olha lá o homem de Deus. Ó, eu vejo que aquele é um santo homem de Deus. Aleluia. Passava lá embaixo, ela dizia, eu vejo que... Irmão, olha a diferença da postura do homem de Deus. Olha a diferença do propósito dele. Ele mostra que ele tem brilho, ele mostra que ele tem postura. Aleluia. As pessoas que me conhecem a fundo, já foram na minha casa, sabem como a gente trata disso. O Géser, ele é meninão, mas é um homem de Deus. A gente vê ele orando, a gente escuta ele orando, a gente escuta ele cantando. O que muitos já não fazem mais. O que está acontecendo, meu irmão? Eu estou fazendo o que é verdade. Eu estou tendo propósito com Deus. O meu propósito com Deus precisa ser conhecido. O teu propósito com Deus precisa ser conhecido. O teu vizinho tem que ver o teu propósito com Deus. Aleluia. E aqui eu vou tratar um assunto muito sério com você. Aleluia. Qual é o propósito? Qual é o assunto, pastor? O teu vizinho sabe, o meu, por exemplo, sabe que todo domingo, 5 horas da tarde, meu carro está funcionando e eu estou buzinando 3, 4 vezes para minha esposa descer para a gente ir para a igreja. Ele sabe, isso é doméstico. Isso aí é todo domingo, é dominical, melhor dizer, não doméstico, é dominical, todo domingo. Agora o teu vizinho fala, é engraçado esses crentes. Tem dia que vai para a igreja, tem dia que não vai. Esses crentes falam que é crente, mas só uma vez lá na vida, só no Natal e no Ano Novo que vai para a igreja. O que está acontecendo? Esses crentes falam que é crente, mas olha aí a vida dele toda enrolada. A gente escuta aqui a mulher gritando com ele gritando com o marido. Olha que crente, que postura de crente ele é. Irmão, o teu voto, o teu propósito com Deus, as pessoas precisam ver. Você pode imaginar o navio que levou eles para a Síria sendo abalado pela presença deles. Como, pastor? Chegou aí um homem, chegou aí uma mulher e 2 homens, Paulo e Áquila e Priscila, e eles estão com a cabeça rapada. Será que eles estão doentes? Estão fazendo quimioterapia? Será que aconteceu alguma coisa? Não, a postura deles demonstra. Eles têm voto, e voto com Deus precisa os outros saberem. Qual é o teu voto com Deus? Qual é o teu propósito com Deus? Aleluia. Quando chove, pode procurar. O arco-íris está no céu, sim ou não? Aleluia. Sim ou não? Quando chove, o arco-íris está no céu. Deus mostra para o homem que ele tem aliança, ou seja, propósito com o homem. Agora, pastor, é engraçado. Esses dias eu comecei a pensar isso aí, né? Veja, o arco é só um arco. Ele começa aqui, termina aqui. Agora, a aliança é igual a minha aliança, ó. É 2 arcos. 1, 2. Só que por que um arco, pastor? Porque o arco é uma aliança criada com alguém. Ninguém cria aliança consigo mesmo ou propósito. Eu fiz um propósito comigo mesmo. Não! Você faz um propósito com alguém. Eu comprei e vou te pagar com alguém. Deus, ele bota o arco-íris para dizer, o meu propósito com vocês eu mostro toda a chuva. Aleluia. E o teu propósito comigo, você está mostrando? Aleluia. E o propósito do homem para com Deus, o homem está mostrando, demonstrando. E o teu voto com Deus, vamos ser sinceros, nós estamos aí no terceiro, não, nós estamos no último final do semana do mês, né? É isso, último final de semana. Eu acredito que no ano passado, aqui no 31, de 31 para 1º, essa igreja ficou lotada e as pessoas começaram a orar, Senhor, eu vou ser mais crente em 2014, eu vou orar mais em 2014, eu vou ler mais a Bíblia em 2014, eu vou... É tudo promessa, é tudo propósito.
Mas aí chega hoje, já os propósitos não começam a se cumprir. Senhor, eu vou ler a Bíblia esse ano. Mas aí terminando o ano e não leu a Bíblia. E o propósito, como é que ficou? Lá em Itu, eu falei de Itu aqui, lembrei, tinha o irmão Lucas. O irmão Lucas não era batizado com o Espírito Santo e era um tipo de crente. Eu não sei se o irmão Lucas mudou, mas o irmão Lucas era aquele tipo de crente que queria entender tudo, né? E a obra e o manifestar do Espírito Santo não se entende, se aceita. E o irmão Lucas fala, pastor, como é que é receber o batismo do Espírito Santo? Vai descer uma bola de fogo, vai explodir, como é que é? Pastor, eu não estou entendendo. E meu pai diz, meu filho, fica na posição. Faça um voto com Deus, um propósito com Deus. Meu pai pregou sobre voto naquela noite, para o irmão Lucas veio à frente, se colocou diante do altar. Terminou o culto, conversou com meu pai, pastor, eu estou com um propósito com Deus. Meu pai disse, qual é, meu filho? Ele disse, pastor, é o seguinte, tem 526 hinos na harpa cristã. Naquela época tinha 526, hoje tem 600 e lá vai. Mas tem 526 hinos. Pastor, eu fiz um propósito com Deus hoje, ajoelhado aqui diante desse altar, que todo dia antes de eu dormir eu vou cantar o hino da harpa. E não é possível que em 526 dias eu não seja batizado no Espírito Santo. O que aconteceu? Primeiro dia ele chegou em casa cansado depois do culto, puxou a coberta para dormir e lembrou do voto, porque o Espírito Santo nos faz lembrar. Baixou a coberta, catou a harpa, a Bíblia, abriu e começou. Deus prometeu com certeza, chuva de graça mandar. Mulher dele acordou, irmã Lúcia. O que foi, rapaz? Sim, Deus nos dá fortaleza e ricateço sem par. Cantou o hino. Falei assim, o que foi? Se eu fiz um voto com Deus, e o meu voto é cantar o hino da harpa até eu ser batizado no Espírito Santo. Eu falei, o Lucas não aguenta uma semana. Eu sei como é que ele é. E ela foi dormir, ele virou para o lado. Foi dormir também. No outro dia, ele abre a harpa e canta, ó, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Cantou direitinho, a mulher disse, lembrou, mas uma semana ele não aguenta. Terceiro dia, plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Senhor, pois eu criei sua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, nesse mundo viverei, entoando aleluias ao meu rei. Cantou. No dia 4, o quarto dia do propósito, ele chegou em casa cansado. Falou, mulher, não vou nem jantar. Trabalhei hoje debaixo do sol, vou tomar banho e vou dormir. Ela dizia, hoje que ele vai parar com o propósito. Ela ficou na cozinha cuidando dos meninos ali. Ele sentou na cama, abriu a harpa e começou. Não desanimes, Deus proverá. Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Cantou e no 4 e dormiu, apagou. No 5º dia, cantou, desce espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira e oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vim voltar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Ele sentiu arrepiar naquele dia. Dia 6 cantou, dia 7, dia 8, dia 10 cantou, dia 15, dia 20. Quando chegou no dia 24, quando ele abriu aquela harpa, ele disse, meu Deus... Ele abriu a harpa no 24 e já ficou apavorado, dizendo ele depois pra gente. A irmã Lúcia chegou e disse, você já viu o hino de hoje? Ele disse, eu estou vendo aqui agora. Ele chamou os meninos, chamou os 3 meninos, jogou os menininhos de joelho, e ele dobrou o joelho e começou, Senhor Deus, eu vou cantar esse hino agora, mas eu não quero cantar para mim, eu não quero para cumprir só um propósito ou regulamentar o meu propósito, eu quero cantar a ti, recebe meu propósito das tuas mãos, eu vou adorar o teu nome, eu vou exaltar o seu nome. E começou a cantar o hino de número 24. Eu não sei se você lembra do hino de número 24, mas o hino de número 24 diz assim, no Pentecostes e sucedeu o que Jesus falou, pois de repente lá do céu um vento assoprou e veio a casa toda encher os corações com muito poder. Poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem, sim vem, ó chama divinal, teus servos batizar.
E a irmã Lúcia ligou para nós, era 4 horas da manhã. Tirou meu pai da cama e disse: pastor Rubem, o senhor não sabe o que aconteceu. Meu pai disse: o que foi, minha irmã? Morreu alguém? Balearam alguém? O que aconteceu? Não, pastor, o Lucas está pulando desde mais ou menos meia-noite ao pé da cama junto com os meninos. Jesus batizou ele, batizou o primeiro filho, o segundo, o terceiro filho. Pastor, eu não estou aguentando, pastor. Vem para cá que o fogo está aceso, pastor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Quero dizer que o teu propósito Deus respeita, o teu propósito Deus cumpre, o teu propósito Deus vai fazer. Aleluia, glória a Deus. Quantos tem propósito com Deus aí? Quantos tem a propósito, meu irmão? Adore a Deus nessa hora. A propósito, meu irmão, glorifica o Senhor. Se tu tem propósito, adore, exalte, glorifique. Abra a tua boca agora. Abra a tua boca agora. Abra. Para dizer o que, pastor? Diga aleluia, diga glória. Exalte a Deus, enalteça a Deus, glorifica o nome do Senhor. Na igreja da Águia Velha tem propósitos espirituais. Aleluia, glória a Deus. Levanta as duas mãos aos céus agora e receba o que eu estou recebendo de Deus nessa hora. E receba o que eu estou recebendo no céu agora. Receba o propósito de Deus sobre a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Glorifica a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus. Deixa Deus te envolver, deixa Deus te tomar, deixa Deus tornar a tua alma na unção. Seja cheio. Xaragalaia, Taramandecova, Asturianda, Eremenecandaraia, Libacandaraia, Xamerebecoaraia. Exalte a Deus, irmão, se solte nessa hora. Não é o pastor Géser, não é o pastor Evaldo, mas é Deus do santuário. O propósito dele está sobre nós. Receba! Engrandecido seja o teu propósito de oração, como é que está? O teu propósito de vigília, como é que está? O teu propósito de jejum, como é que está? O teu propósito de clamar, como é que está? O teu propósito de glorificar, como é que está? Se tu tem propósito, deixa Deus ser Deus nessa noite. Adore a Ele nesse santuário. Oh, Jesus tremendo, aleluia. O remecomandere mai comando viti liriandalas. Lirimidicandore micandalaia namakovas teri treibat mirihas. Eu estou vendo que tem crente aqui com propósito. Eu estou vendo que tem crente aqui que tem propósito. Eu estou vendo que tem crente aqui que tem propósito. Isso, meu irmão, não se preocupe com A, não se preocupe com B, não se preocupe com o alfabeto, não. Adore a Deus, exalte a Deus, solte a tua voz, enalteça o nome do Senhor. O teu propósito é maior. Manda covas, remendou com menino candarás. Lerimli comanduli cleiche mandagadaya. Eu sinto a adrenalina de Deus nesse santuário. Os meus ossos estão tremendo, a minha cara está tremendo. Deus está na casa. Aproveita, crente, aproveita, crente, aproveita, crente. Aproveita, crente, solta a palavra de Deus ao teu coração. É Bíblia ao teu coração, recebe. Aleluia, glória a Deus. Deus está com saudade dos teus propósitos da madrugada. Deus está com saudade dos teus propósitos de jejum. Deus está com saudade dos teus propósitos de ensaiar para cantar na tua casa. Deus está com saudade dos teus propósitos. O remandecais te verás. E manda lá, e estão entendendo a palavra? Quem está entendendo a palavra, diga glória a Deus. Aleluia. O horário me manda parar e eu não posso parar desse jeito. Eu tenho que orar por você em nome de Jesus. Autorização do pastor para orar por você em nome de Jesus. Se coloque em pé agora em nome de Jesus, se é que você pode. Se coloque em pé, se é que você pode. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem coragem de hoje, em nome de Jesus, cumprir mais aquele propósito que você tem com Deus. Tem coragem de hoje pegar a inscrição da igreja da Águia Velha e participar dela? Tem? Se você tem, em nome de Jesus, sai do seu lugar e se joga diante desse altar. Pastor, a bênção está aí? Não.
Pastor, a bênção está no seu assopro, no seu grito, no seu paletó, na sua gravata. Não! Aonde é que está a bênção? A bênção está em Deus, e Deus te trouxe aqui para ouvir esta palavra hoje. E Deus vai fazer hoje na tua vida isso. Se prostra mesmo. Não fique preocupado com ninguém, não fique preocupado com nada. Somente se prostra diante do Senhor e começa a orar a Deus, começa a clamar a Deus e dizer: Deus, eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero fazer parte da igreja da Águia Velha. Senhor, eu quero fazer parte da igreja que tem comunhão, que tem deportação e que também tem propósitos espirituais. Você tem coragem de fazer parte? Sai do teu lugar e venha, sai do teu lugar e venha, e se prostra diante desse altar. Não fica olhando para mim, não fica olhando para mim. Se joga, põe-se de joelho e começa a adorar ao nome do Senhor. Pega aí o teu milagre, pega aí a tua bênção em nome do Senhor. Abre a tua boca e começa a orar agora. Ore agora, ore agora, solte a sua voz. Não tenha vergonha, solte a sua voz e ore. Solte a sua voz e ore agora. Solte a sua voz e ore agora. Solte a sua voz e ore agora. Em nome do Senhor, solte a sua voz e ore agora nesse momento. Solte a sua voz e ore agora nesse momento. Eu já estou vendo gente prostrada diante do altar em lágrimas. Pode chorar, Anderson. Pode chorar, Anderson. Os propósitos que Deus colocou no teu coração, pode fazer, pode realizar. Deus está no santuário, confirmando os propósitos e os projetos. Confirma mesmo, Senhor. Vai chamar a Sarie, Derebeneclantes. Rimando Comendrelli Clay, Chomandarakai. Rimando Equimonde Rimini Clay, Chomaklai Bahas. Oh Deus tremendo, oh coisa boa, coisa boa. Oh coisa boa do céu, oh coisa boa da glória. Oh coisa boa da glória. Oh Xerecamandu Bitiri Andaraia. Oh Vassaremando Comandur Minicandarabadim Minicalahas. Solte a tua voz, crente. Solte a tua voz, amém. Solte a tua voz, pastor. Deus não é surdo, mas se você clamar a Ele aqui agora, Ele vai mandar para a tua vida, meu irmão, o cumprimento dos propósitos. Pastor Evaldo, me ajuda, ministra sobre eles, Pastor Evaldo, em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso que está nos teus santos céus, diante de mim, Senhor, em joelhos dobrados e algumas pessoas em pé, estão vidas preciosas, pessoas, Senhor Deus, que nós aprendemos a amar, e aprendendo a amar, Senhor Deus, nós colocamos-as diante de Ti agora. Eu oro intercessoriamente por todos aqui, Senhor, que colocam a sua inscrição, Senhor, para fazer parte da igreja da Águia Velha. Pai, em nome de Jesus, entra agora na cena, entra agora na providência. Faz, Senhor Deus, esse irmão e essa irmã, Senhor, ora mais, ter mais propósito contigo, viver mais em comunhão contigo e, sobretudo, Senhor, ser deportado do mundo, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, do teu milagre. Trabalhe agora, Senhor. Entra agora na situação. Entra agora na causa que eu não sei. Entra agora na situação que eu não conheço. Mas Tu conheces, Senhor. Trabalha agora. Realiza agora. Oh, rebai, xaragalagas, sebanarabalahas. Faz agora, Senhor, o que eu não posso fazer. Realiza agora o que eu não posso realizar. Trabalha, Senhor, agora o que eu não posso trabalhar. Ministra, Senhor, sobre este coração, Senhor, o Teu propósito. É de Deus aquilo que Deus nunca fez. Faça para Deus aquilo também que você nunca fez. Xeramanda candarai, remanda calabai, sora caminini andarás. Em nome de Jesus, Jesus ministra, Senhor, sobre esses corações, Senhor, o Teu propósito. Ministra sobre esses corações, Senhor, o Teu mover, o Teu realizar. Mas, Senhor, o que eu não posso fazer, realiza o que eu não posso realizar, opera o que eu não posso operar. Vai, Jesus, vai, Jesus. Recebe de Deus o tratado dele. Recebe de Deus o tratado dele. Ora, chamandarás.
Esteja em pé, por gentileza, não volte ao teu lugar. Levante as duas mãos ao céu, se é que você tem mão, as duas. O mais alto que você pode no exercício de fé. No exercício de fé, as duas mãos o mais alto que você pode. Levante elas em nome de Jesus. Diga: Deus! Deus! Ah, desse jeito não, mais forte. Deus! Deus! A partir de hoje, eu pertenço à igreja da Águia Velha. Senhor Deus, eu vou ter mais comunhão. Vou ser deportado do mundo, mas vou concluir os meus propósitos contigo. Eu vou concluir os meus propósitos contigo. E todas as pessoas em Boston, e todas as pessoas nos Estados Unidos e no Brasil vão ver os meus propósitos para contigo. Se é verdade o que eu falei aqui, aplauda o Senhor, glorifica o Senhor. Escolha alguém que está ao seu lado e diga para ele: eu sou membro da igreja da Águia Velha. Eu sou membro atuante da igreja da Águia Velha. Adora o Senhor nessa hora. Exalte o Senhor nessa casa. Glorifica o Rei dos Reis. Amém. Aleluia. Quantos entenderam a palavra nessa noite? Vamos tomar os vossos assentos, meus irmãos. Amém? Todos entenderam ou não? Antes de concluir, meus irmãos, eu gostaria de saber do senhor Pedro, irmão Pedro. O senhor gostaria de aceitar a Jesus como seu Salvador, filho? Entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Gostaria? Sai do seu lugar, vem aqui, eu vou orar pelo Senhor agora, em nome de Jesus. Alguém vem com ele, por favor, irmão Paulo, vem com ele, irmão Paulo. Toma o seu joelho, meu Deus, por gentileza. Toma o seu joelho, que eu vou orar pelo Senhor, em nome de Jesus. O senhor consegue dobrar o seu joelho? Isso. Esteja em pé, por gentileza, esteja em pé, por gentileza. Mãos santas, sem ira e sem contenda, mãos santas, sem ira e sem contenda sobre este lugar, sobre esta vida. Senhor Deus e Pai, aqui está, Senhor, o irmão Pedro, que confessa publicamente que aceita Jesus como seu Salvador. Pai, apaga os pecados do seu Pedro, Senhor. Escreve o nome dele no livro da vida, Senhor. Dá a ele, Senhor, a oportunidade, Senhor Deus, de passar pelo batismo em águas. E dá a ele, Senhor, os dons do teu Espírito Santo. E conserva-o firme e fiel para o arrebatamento da igreja. Pai, eu oro em nome de Jesus, crendo, Senhor, que tu és poderoso para levantar o Senhor Pedro como um pregador da tua palavra, como um cantor na tua casa, Senhor, como um obreiro para o teu reino, Pai. Eu oro agradecido em nome de Jesus, confiado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. A partir do momento que o Senhor me vê na rua, por aí, onde quiser, o Senhor me grita: Pai do Senhor, pastor. Deus te abençoe, viu? Amém. Volte para o seu lugar. Tem mais alguém para aceitar Jesus aí ou não? Aleluia. Tem ou não? Aleluia. Tem? Não? Podem tomar os vossos assentos, meus irmãos. Queridos, finalizo as minhas palavras oferecendo primeiro a Deus a minha gratidão por Ele me conceder o privilégio de estar com vocês aqui. Seja Deus louvado pela vida de todos os irmãos, indistintamente. Amém. Obrigado, pastor Evaldo. Obrigado, pastora Débora. Desculpa as brincadeiras. Desculpa a Ana por estar dormindo na sua cama, viu? A Ana está dormindo no colchão, meus irmãos. Eu vou embora na terça-feira, ela está torta assim. O que foi, Ana? Estou dormindo no colchão já esse tudo de dia. No sofá, né? Deus abençoe todos os irmãos. Irmãos, orem por mim. Eu preciso das vossas orações. Orem pela minha esposa, pela nossa família. Está programado o nascimento do nosso filho, não sei se homem ou mulher ainda, menininho ou menininha, para 7/7/2014, 7 de julho de 2014. Orem por nós para que Deus nos acompanhe nesse período que nós nunca passamos, é o nosso primeiro filho. Amém? Amém. Não somente isso, não obstante a isso, eu trouxe para os irmãos, para abençoar os irmãos, 9 temas em DVDs. 9 temas em DVDs. 9 mensagens assim como essa que você ouviu ser pregada aqui. Eu preguei em algum lugar, alguém filmou, me deu a matriz, eu reproduzi para passar a você. Num custo apenas de $10. Mensagem, palavra. Amém? Abençoe a minha vida, meus irmãos. Eu estou encarecido e preciso que os irmãos me ajudem.
$10 apenas, é um McDonald's, é um Burger King que você gasta ali. Invista em você, adquire esse material. Coloca lá no seu aparelho de televisão e veja a gente pregando a palavra do Senhor e sinta o poder da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor Evaldo, em nome de Jesus.